FD-Reinf de distribuição de lucros e dividendos. Quando que de fato é necessário realizar a sua entrega? Neste vídeo eu vou te explicar isso com base em uma solução de consulta, até porque está havendo divergência aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, entre os profissionais em relação a essa declaração acessória. A principal dúvida e a confusão que os profissionais estão fazendo está relacionado à palavra crédito que consta na legislação tributária. Seja lá na Lei 9.249, no artigo 10, que trata de fato da isenção dos lucros e dividendos, e ele fala lá expressões pagos ou creditados, ou até mesmo a nova Lei 15.270, que fez modificações na 9.250 com a inclusão do 6A, e lá você vai encontrar a expressão creditamento, e no 16A que você encontra a expressão crédito. Existe uma solução de consulta, e eu vou deixar aqui o número dela para você, que é a COSIT 307 de 2019, que explica exatamente isso. Já adianto que ela fala da DIRF. A DIRF é aquela declaração que as empresas precisavam enviar, né, até fevereiro, né, do ano seguinte. Por exemplo, se tivesse DIRF ainda, né, teria que ser enviado até dia 28 de fevereiro, né, como 28 cai no sábado, teria que ser feito até dia 27, né, para ali prestar as informações necessárias. Essa DIRF foi substituída pela FD-Reinf. Então essa COSIT, apesar de falar da DIRF, ela pode ser utilizada para entender a interpretação da expressão crédito na legislação tributária. E lá o auditor explica exatamente isso. Resumindo, o crédito contábil que nasce por meio daquela deliberação societária em que os sócios se reúnem, fazem uma reunião de sócios, como foi aquela de dezembro que teve lá, referente, né, para ficar de fora da tributação da nova Lei 15.270, quando os sócios se reúnem em uma reunião e a ordem do dia é distribuir lucros e eles aprovam isso, dessa distribuição a título de dividendos, significa que daquela deliberação vai ter uma ata e ela é a base para dar o lançamento contábil. De fato, existe um crédito no passivo, circulante, não circulante. Mas esse crédito é o crédito contábil que não se confunde com o crédito da lei tributária. E nessa solução de consulta, o auditor fala exatamente isso. E dá um exemplo, por exemplo, do que seria o crédito da lei tributária, que inclusive consta nos manuais das declarações acessórias. Ele fala, um exemplo, que seria lá o crédito na conta corrente bancária do sócio. Ou seja, está relacionado à quitação do dividendo que a sociedade tem que pagar. Então vamos imaginar o seguinte: dezembro, os sócios deliberaram a distribuição de R$100 mil a título de dividendos. Foi apurado na contabilidade o lucro e do lucro foi distribuído R$100 mil. Como só houve a distribuição, não houve pagamento, não houve o creditamento, não houve entrega ou emprego, isso vai ser até 2028, pelo fato da mera distribuição, isso não dá base para envio da FD-Reinf agora em fevereiro, já que a Instrução Normativa da Receita Federal, a 2043, que trata da FD-Reinf, fala que até o segundo mês subsequente àquele trimestre, ou seja, se foi dezembro, o segundo mês seria fevereiro, dia 15, é domingo, então não há necessidade de fazer a entrega, por exemplo, no dia 16 de fevereiro, referente aos lucros e dividendos que foram apenas distribuídos em dezembro. Mas vamos imaginar que houve de fato o pagamento. Foi distribuído e houve pagamento já em dezembro. O pagamento é o fato gerador para enviar a FD-Reinf. E é o fato gerador do imposto. Só que aqui ainda ele está dentro da isenção, né, já que a Lei 15.270, ela começou a ter os seus efeitos somente em janeiro de 2026, em virtude do princípio constitucional da anterioridade anual. A lei foi sancionada em novembro, mas seus efeitos somente em janeiro de 2026. Logo, mesmo que houvesse aquela distribuição e o pagamento em dezembro, e aí por se tratar de matéria de isenção, em matéria de isenção existe fato gerador, só que a lei fala, não precisa pagar o imposto. Então, ali houve o fato gerador que dá base para a entrega da FD agora de fevereiro. Se não houve pagamento, por exemplo,
e se não houve o crédito tributário, não estou falando do lançamento, que eu já expliquei, inclusive citei aqui a solução de consulta da Receita Federal, que o auditor fala que a mera declaração dá base para o crédito contábil no passivo, que não é o crédito tributário da lei. Mas se houve o pagamento em dezembro ou o crédito tributário foi depositado, colocado na conta corrente do sócio, na conta corrente dele, conta bancária, ok, dá base para envio da declaração agora em fevereiro. Um outro caso, vamos imaginar que em fevereiro de 2026 a empresa, os sócios se reuniram para deliberar a distribuição de lucros apurados de forma intermediária do mês de janeiro, para distribuir a título de dividendos intercalares. Ou seja, a empresa apurou contabilmente o seu lucro de janeiro e aí deu lá o valor, por exemplo, de 100 mil. Em fevereiro, os sócios se reuniram e fizeram a distribuição desses 100 mil reais. E aí, vamos imaginar que além da distribuição de 100 mil reais, vamos imaginar que um sócio aí vai receber 80 mil e o outro 20 mil, vamos focar aqui de 80 mil. Esse sócio que foi distribuído 80 mil, ele já recebeu, foi pago para ele em fevereiro os 80 mil. Como estamos então de um lucro a partir de janeiro de 2026, onde então a lei já passa a ter os seus efeitos, e como houve o pagamento em fevereiro de 80 mil, significa que deve ser entregue a FD-REINF em março de 2026, ou seja, no mês seguinte, até o dia 15, acho que 15 vai cair no domingo também, então entrega dia 16. Nessa FD-REINF vai haver a informação da retenção dos 10%, que diz lá o artigo 6A da Lei 9.250, incluído pela 15.270. Então, pelo fato de ultrapassar 50 mil, na FD-REINF de março, referente a fevereiro, onde houve o pagamento de 80 mil de dividendos, de lucros apurados em janeiro de 2026, vai haver a informação da retenção. É claro que é na DCTF Web que você faz lá a geração do DARF, que vai dessa retenção de 10% em relação ao valor de 80 mil, onde vai ser retido 8 mil reais de imposto de renda. Essa retenção não é a tributação definitiva ainda, você sabe disso, que somente na declaração de ajuste anual de 2027 que essa pessoa física vai saber de fato quanto que ela tem a pagar ou a restituir imposto de renda. Então, pessoal, esclarecendo aí essa dúvida dos profissionais, e já adianta aqui, ajude a compartilhar esse vídeo, para chegar aí a todos os profissionais, para não fazer uma declaração desnecessária ou deixar de entregar uma declaração quando de fato precisa. Já que eu trouxe aqui um embasamento de uma solução de consulta da Receita Federal, que explica o que é o crédito tributário. O crédito da lei tributária não se confunde com o crédito contábil. Então seria isso, pessoal. Espero aí ter contribuído com vocês. E se vocês gostarem, comente aqui ou compartilhe aí com seus profissionais da área, contadores, advogados, para ajudar aí os empresários no dia a dia.